Meu nome é Bruno Caramelli, eu sou da Faculdade de Medicina, campus de São Paulo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a possibilidade de estar me encantando e aprendendo aqui, que é o que eu pretendo fazer nas próximas horas. Eu só queria registrar um agradecimento especial ao pessoal de Libras que está ali transmitindo o que a gente está falando e ao pessoal que está fazendo o registro gráfico que vai começar a partir de agora, a partir das palestras dos coordenadores de cada eixo. Então, sem mais demora, eu queria chamar o professor Ariaster Baumgart-Schimeli, que é da FEA. A sequência, eu vou chamar cada um deles, depois sobe, desce para assistir a apresentação. No final, nós vamos ter 4 cadeiras aqui na frente e a gente vai conversar um pouquinho para fazer uma integração. Ari, por favor. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui, é uma responsabilidade gigantesca também. Quando a gente fala de qualquer área, e na economia não é diferente, nós temos uma diversidade enorme e é impossível ser exaustivo. Mas eu vou tentar falar um pouco sobre uma forma de olhar para os problemas sociais e ambientais, com um olhar de economia, e formas com que a gente pode contribuir com a sociedade. Bom, deixa eu começar falando que quando a gente fala em economia e eixo economia, aqui a gente está pensando ele de forma ampla, né? Não no sentido estrito de ciências econômicas, né? O que se chama em inglês de economics. Lá tem 2 palavras que ajudam a fazer essa distinção. Mas mais no sentido da economia como um todo, né? E como é que ela permeia as nossas vidas. Então, esse sentido amplo inclui a administração, a contabilidade, as atuárias, e fica bem claro que, na medida que a gente avança, é fácil sair das fronteiras tradicionais da economia. Antes de avançar, eu queria colocar um pouco o contexto da nova economia que a gente encara no mundo, né? Há vários anos atrás, a questão ambiental ela tinha um papel muito marginal na economia, né? Ela já é discutida há muito tempo, já tem políticas públicas propostas nos anos de 1920. As primeiras políticas públicas, na verdade, vieram da Inglaterra séculos atrás. Mas isso era muito marginal. E hoje a questão ambiental ganhou uma centralidade muito grande. Então, quando a gente falar de economia aqui, nós vamos também estar pensando nesse aspecto ambiental. Bom, esse é um esquema para o entendimento que, pelo menos, me facilita pensar em economia, a relação entre economia, meio ambiente, desenvolvimento econômico e bem-estar social. No centro disso tudo aqui, do desenvolvimento econômico em particular, está o bem-estar social. Daí emanam todas as demandas, daí está a máquina que faz o desenvolvimento econômico girar, né? Quando a gente fala em bem-estar social, nós estamos pensando não só em indivíduos, como grupos de interesse, né? Essa disputa desses grupos de interesse vão determinar a agenda do desenvolvimento econômico. E tudo isso está imerso no meio ambiente. Mas, para fins didáticos e analíticos, vamos separar isso aqui um pouco, né? Numa esfera meio ambiente, bem-estar social e desenvolvimento econômico, com o entendimento que uma coisa está dentro da outra. Essas esferas, todas elas têm uma relação de ida e volta, né? De influência. Tanto o meio ambiente, quanto o bem-estar, quanto o desenvolvimento econômico, cada uma delas afeta e é afetada pela outra. Para a gente pensar num exemplo aqui, é impossível ser exaustivo, não vou explorar todas as setinhas, e nem de forma completa, mas vamos pensar no exemplo. Olha primeiro, por exemplo, para o impacto do desenvolvimento econômico no bem-estar social, né? O desenvolvimento econômico e o crescimento econômico, eles contribuem para a produção de bens e serviços. Isso contribui para o bem-estar social. Ele também contribui para a geração de riqueza
que promove as nossas demandas ou possibilitam as nossas demandas por instituições mais fortes e que protejam o objetivo do bem-estar social. Um outro exemplo de interação é o impacto do desenvolvimento econômico no meio ambiente. Tem um impacto que é bem conhecido, né, e tipicamente negativo, que é uma pressão sobre recursos naturais, mas também com o crescimento e desenvolvimento econômico, nós começamos a pensar no fortalecimento de instituições que corrijam o que a gente chama de falhas de mercado. Ou seja, o mercado e a economia de trocas que a gente conhece, de produção, ela não necessariamente vai dar para a gente o que é ideal em termos, o que é ótimo em termos de qualidade ambiental. E isso faz com que a gente crie instituições para poder tentar lidar com esse problema. O meio ambiente afeta o bem-estar social de formas bem conhecidas também, na qualidade de vida, na pressão por desenvolvimento de novas tecnologias mais limpas e novas instituições que garantam uma melhoria do bem-estar social. O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou pegar um exemplo em particular e explorar algumas dessas conexões dentro desse contexto, desse exemplo em particular. O exemplo que eu peguei aqui O exemplo que eu peguei aqui é uma questão de agenda extremamente importante na nossa sociedade e que é capaz de transformar as nossas vidas em várias dimensões, que é o exemplo da reforma tributária. Tá? A gente vai ouvir muito falar sobre isso. Qual que é a ligação, então, da reforma? Qual é a dimensão da reforma tributária que está naquela setinha ali, ó, de desenvolvimento econômico para bem-estar social? Nós temos um sistema tributário extremamente complexo, com vários subsídios escondidos, é difícil entendê-los, e eles podem criar várias distorções para a nossa economia e para a nossa sociedade. É um sistema extremamente complicado que contribui negativamente para a geração de empregos e para o crescimento econômico. Por exemplo, nós temos uma folha de pagamento extremamente onerada, né, por tributos, pela nossa estrutura tributária. A gente cobra muito de empresas com relação a emprego. E isso faz o quê? Isso desestimula o emprego, isso desestimula o crescimento econômico. Nós estamos numa situação que a gente precisa rever isso. Estimular emprego, estimular desenvolvimento e crescimento econômico. Ainda no contexto da reforma tributária, olha essa ligação entre desenvolvimento e meio ambiente. Nós estamos discutindo, tanto no Senado, quanto na Câmara, quanto por parte do Poder Executivo, formas de lidar com a descarbonização da economia. E uma coisa que está muito em pauta é o mercado de carbono. O mercado de carbono ele tem muito a ver com a compensação de emissões. E ele pode ser uma excelente oportunidade de negócios para os brasileiros. A percepção que a gente tem é que nós temos um potencial enorme de gerar investimentos que reduzem emissões e a gente pode vender esses créditos para o exterior. Isso pode ser muito bom. Isso pode nos ajudar a caminhar na direção de setores mais limpos e investimentos mais limpos. Mas não está claro ainda como é que a gente vai lidar com a redução das emissões, com a transformação da nossa economia de forma a reduzir emissões. E nós temos uma oportunidade muito, muito única no Brasil, que é a reforma tributária. O que a gente pode fazer, isso é uma recomendação antiga em economia, o que a gente tem a oportunidade de fazer aqui é introduzir alguns impostos que corrigem problemas. Nós temos um problema que é a degradação ambiental, a poluição. Então, o imposto sobre a poluição ele corrige um problema e ele gera receita que nos permite reduzir outros impostos que geram problemas, que geram distorções. Por exemplo, ele nos permite desonerar a folha de pagamento. Essa é uma discussão que a gente teve há pouco tempo, não é? Tudo bem, a gente vai diminuir a tributação sobre a folha de pagamento, mas como é que a gente vai repor essa receita? Essa é uma alternativa que, na minha opinião, deve estar na mesa. Talvez não resolva todo o problema, mas é difícil, na minha opinião, não imaginar nisso como uma coisa importante nesse quebra-cabeça. A gente está usando um imposto
que corrige um problema e gera receita e nos permite reduzir outros impostos. Agora aquela setinha do meio ambiente para o bem-estar social, no contexto da reforma tributária. Com um tributo sobre carbono e outros poluentes, por exemplo, a gente tem uma perspectiva de transformar paulatinamente a economia. Isso pode ter impactos sobre a saúde, isso pode ter impactos, por exemplo, também sobre as populações mais vulneráveis, é o que se chama de justiça climática, né? Muitos dos efeitos, ou justiça ambiental, muitos dos efeitos da degradação ambiental e da poluição recaem sobre as populações mais vulneráveis. E a gente começar a atacar isso com incentivos para a gente ter uma economia mais limpa, pode contribuir muito na direção da resolução desse problema. E a gente pergunta, né, e nessa hora a economia pode nos ajudar, a pesquisa de base, como o professor Marcos mencionou, ela pode nos ajudar olhando para a evidência empírica. O que está acontecendo? Por exemplo, esse imposto sobre o carbono, ele já foi utilizado em outras partes do mundo? Já, em grau pequeno, mas já foi utilizado. Ele é eficaz? Esse gráfico aqui, eu não vou perder tempo discutindo, ele sugere que sim. A Suécia fez uma reforma tributária, chamada Reforma Tributária do Século, no começo dos anos 90, e o que se estima empiricamente é que houve uma redução significativa nas emissões. Uma outra pergunta que a gente está fazendo no mundo inteiro é a seguinte: tudo bem, a gente vai impor esse imposto sobre a poluição, mas qual vai ser o impacto disso sobre a economia? Imagina um imposto sobre carbono, sobre combustíveis. O temor é que isso vai desacelerar a economia e que isso vai destruir empregos. O que está acontecendo de fato? A evidência empírica está dizendo o seguinte: olha, os lugares que precificaram carbono, na verdade, eles experimentaram um impacto nulo na economia ou marginalmente positivo. Por que isso? Muito provavelmente, essa é a conjectura que se faz hoje, né? A gente precisa investigar isso melhor. Muito provavelmente porque vários países da amostra que a gente está olhando, eles introduziram impostos sobre carbono e eles reduziram outros impostos distorcionários, como impostos sobre a folha de pagamento, por exemplo, que desestimulam o emprego. Então, a gente tem boas evidências que isso pode ser uma direção muito interessante para a gente explorar. Mas, é claro, a gente tem muitos desafios e muitas questões a serem feitas. E talvez nessa parte aqui a USP possa contribuir muito. Talvez não, tenho certeza que pode contribuir muito. Por exemplo, quando a gente pensa em introduzir um imposto sobre carbono e sobre combustíveis, a gente já viu o que aconteceu no mundo, né? O caso da França, com jaquetas amarelas, aqui no Brasil, em 2013, com protesto com aumento de passagens. Em outros lugares, na própria Ucrânia, isso deu gás político para uma invasão, né, da Rússia, por causa de uma tensão interna por conta de combustíveis. E espera-se, sim, que esse imposto sobre carbono, sobre meio ambiente, possa ter um efeito regressivo. Ele pode, sim, incidir de forma mais pesada nas famílias mais pobres e mais vulneráveis. A gente precisa entender isso muito bem para criar mecanismos de compensação, né? A geração de receita com esse tipo de imposto, ele pode ser usado para um rebate, para uma compensação para essas famílias mais vulneráveis. E a gente sabe fazer isso, né? Há muito tempo a gente já tem mecanismos de transferência de recursos para famílias mais vulneráveis. A gente pode também usar esse tipo de receita para promover o emprego com a desoneração da folha, por exemplo. Quais seriam os impactos regionais desse tipo de política pública? Qual o potencial de substituição de impostos, né? Como é que o meio empresarial vai ser afetado? Como é que ele vai responder em termos de ações ESG, né? Quais seriam as implicações para finanças públicas, estaduais, federais e municipais? Isso tem um poder de ser transformador quando a reforma tributária vai ser transformadora. E se a gente for corajoso e ousado e implementar uma reforma tributária com componente verde, isso também vai criar impactos. A USP, eu já estou encerrando, está numa condição muito peculiar e muito estratégica para lidar com esse tipo de perguntas. Vários daqueles pontos que eu escrevi ali,
eu estou pensando em vários colegas e várias expertises que a gente tem aqui dentro. E estou sendo injusto, já falei, não estou cobrindo todo mundo. Mas a gente está numa posição muito estratégica para lidar com isso. Terminando, eu divido a coordenação com o professor Cláudio Pinheiro, que está aqui, da administração daqui da FEA. E nós temos vários professores daqui da FEA, de Ribeirão Preto, e eu contei também com conversas de pessoas da Exalc, várias delas envolvidas com o eixo agricultura, e isso é um processo em construção, eu conto com o feedback e o apoio de todos. Obrigado.